amigos da TV Mundo Maior. Este é o programa Ciência e Espiritualidade. O nosso tema de hoje é a relação cérebro-mente na prática meditativa. Olá, você que nos acompanha no Ciência e Espiritualidade vai poder hoje ouvir um pouquinho sobre um tema bastante interessante, a meditação. No Oriente é muito comum a prática de meditação. Aqui no Ocidente, essas práticas são mais raras, mais difíceis de serem encontradas. De uma certa maneira, o Espiritismo ele se encaixa muito bem com as práticas meditativas. Seria uma maneira de oração, de entrarmos em um padrão vibratório que nos facilite a conexão e a percepção do mundo espiritual. Mas, por uma questão cultural, acredito eu, nós não meditamos e poucos de nós se dedicam a esse assunto. Por isso, Ciência e Espiritualidade de hoje vai falar mais um pouquinho sobre a meditação. Vamos ao programa. Para conversar conosco sobre esse tema, trouxemos a doutora em psicobiologia, Elisa Cosassa. Bom, doutora Elisa, muito obrigada por ter vindo aqui, conversar conosco sobre esse tema. Bom, como você define a meditação? Olha, na realidade, não é nem como eu defino, mas na literatura já existe uma definição operacional de meditação, que por sinal foi delineada por um médico obstetra lá da Unifesp, tá? O Dr. Roberto Cardoso, em que, dentre outras características, para que seja uma técnica de meditação, ela tem que ser uma técnica muito bem delineada, passo a passo, Então, por exemplo, tem que ter uma postura, explicar como se a pessoa se senta para fazer a meditação, como a pessoa mantém o nível, a atitude mental dela durante a prática, Uhum. É uma prática que induz em algum ponto um relaxamento muscular e um relaxamento da lógica, que talvez seja uma das coisas mais importantes da prática meditativa, a pessoa sair daquele circuito de julgamento, de preocupação e conseguir relaxar a lógica, Eu acho que os benefícios da meditação vêm daí. A meditação, para isso, ela tem uma âncora, que pode ser um mantra, pode ser a própria respiração, pode ser uma visualização, para que ela saia desse contexto, de ruminação de pensamentos. Certo. Bom, a meditação ela é vista por muitas pessoas como uma prática filosófica ou religiosa, mas a ciência está conseguindo provar que ela é mais do que isso, não é mesmo? Na realidade, originalmente ela é uma prática filosófica ou religiosa, mas o que aconteceu é que os profissionais da área de saúde estão percebendo os benefícios que a prática meditativa traz. Dentre eles, a gente já tem trabalhos desde a década de 70 mostrando, por exemplo, benefícios cardiovasculares, como redução da pressão arterial. Nós temos também vários trabalhos mostrando reduções do nível de estresse, melhora do nível de atenção, melhora dos sintomas de humor em pacientes com câncer e assim por diante. Esses trabalhos foram conduzidos aqui no Brasil ou no exterior? Principalmente os trabalhos ainda são conduzidos no exterior, principalmente nos Estados Unidos, A gente tem desde a década de 70 a Universidade da Califórnia, a Universidade de Harvard, existem trabalhos também da Universidade de Princeton dentro da área de meditação. Certo. E aqui no Brasil começou quando, mais ou menos? Aqui no Brasil, basicamente o nosso trabalho foi pioneiro, Pelo menos dentro dos moldes de pesquisas da meditação para a saúde, Então, em 98, eu iniciei o meu doutorado, em que nós avaliamos uma prática, um programa de yoga, que trabalhava com meditação e técnicas respiratórias. E verificamos, então, os benefícios para redução de ansiedade, melhora de sintomas de depressão e até mesmo melhora na atenção, através de alguns testes neuropsicológicos. Certo. Então, a ansiedade é um dos fatores que diminui bastante com a prática meditativa? Sem dúvida nenhuma. Muitas pessoas vêm praticar meditação porque se sentem muito ansiosas. Inicialmente elas podem até ter dificuldade de se sentar e fazer a prática, mas existem alternativas para esse caso. Por exemplo, existem práticas meditativas em movimento ou caminhando, Ou até mesmo a gente pode recomendar uma aula física como a yoga, o Hatha Yoga, terminando com a prática meditativa sentada. Certo. Bom, essa foi a sua tese de doutorado, Isso. Quantas pessoas participaram? Como que você conduziu esse estudo?
Olha, a gente fez um recrutamento grande, mas nós somos muito rigorosos do ponto de vista do perfil dos voluntários, né, para que a gente pudesse ter um maior controle experimental. Nós tivemos, na época, no final do estudo, porque foram 2 experimentos, né, cerca de uns 35 ou 39 voluntários, por aí. Então, quer dizer, uma amostra bem grande. É, bem razoável, né? Certo. E quanto ao nível de ansiedade, foi reduzido em 100%? Tem alguma percentagem? Olha, a gente não trabalhou com porcentagens, mas com reduções significativas através de testes estatísticos, né? Então, um dado interessante, por exemplo, é que nós subdividimos, apesar de aparentemente ser um número razoável de sujeitos, nós subdividimos eles em grupos, né? Mas, por exemplo, as pessoas que faziam mais a prática respiratória, tá? Que são os pranayamas, né, do yoga, tinham uma melhor redução da ansiedade, né, do que as pessoas que faziam só a meditação, por exemplo. Por outro lado, as pessoas que faziam a prática de meditação predominantemente, elas tinham uma melhora mais acentuada em termos da atenção do que o grupo que fazia os pranayamas. Certo, então é uma combinação, né, de técnicas que ajudam a pessoa. Isso, o programa que eu avaliei no doutorado era um misto de técnicas, né, então de meditação mais exercícios respiratórios, que se chamava Siddha Samadhi Yoga. Muito bem. Bom, doutora Elisa, nós vamos fazer uma breve pausa para o nosso intervalo e nós voltamos já já.